Bem, é uma alegria estar nesse momento, mais uma vez aqui no canal Viver Brasil, com cada um de vocês que nos dá o prestígio. Nesse momento a gente está tendo mais uma conversa em um novo episódio com o Gabriel Azevedo. O Gabriel Azevedo, Belo Horizontino, como eu já falei algumas vezes, ele é um cidadão 100% dedicado à cidade, sempre esteve envolvido nas atividades da cidade de modo geral. Não apenas como vereador, não apenas como candidato, mas realmente intercedendo ali em vários movimentos, em várias ocasiões. Cito isso para você que não acompanha, cito um exemplo aqui. Em Belo Horizonte a gente tem um espaço que é um espaço muito antigo, que faz parte da história de Belo Horizonte. Ele estava sendo fechado há alguns dias, semanas atrás, chamado Café Nice. Quem vem à Praça 7, quem vem a Belo Horizonte, sabe o que eu estou falando. E ele estava sendo fechado, o Gabriel se moveu lá, foi buscando soluções e criou um caminho para que o Café Nice não se fechasse. Eu estou falando isso para exemplificar uma ação completamente fora do seu dia a dia de vereador, e sim como um cidadão preocupado em ver as coisas acontecendo. Ele buscou defender ali ao máximo uma outra área, um outro símbolo de Belo Horizonte, que é o Bolão, que acabou fechando ali no Santa Teresa, mas é uma referência também de cultura, de prestação de serviço na cidade. Gabriel, agora, nesse momento, eu queria não só te escutar, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas que a gente pediu para que fosse encaminhado para você. E eu vou começar essas perguntas com a colocação de um amigo, de uma pessoa que eu conheço e que eu convivo formalmente há mais de 20, 30 anos. É um cara que sempre esteve vinculado à prestação de serviço em Belo Horizonte. Ele e o irmão Marcelo sempre estiveram muito vinculados a essa história, ao bar, vários empreendimentos que fizeram parte da história de Belo Horizonte. Eu estou falando do Paulo Salmuti. O Paulo Salmuti é presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Brasil. Sim. É um cara que tem um conhecimento muito expressivo dessa área, Sim. Não em Belo Horizonte ou Minas Gerais, mas no Brasil. Sim. O Paulo faz a seguinte pergunta para você. Gabriel, todos sabemos do seu largo e profundo conhecimento no tema urbanístico. Sim. É algo raríssimo no cenário político brasileiro. Minas é o estado com maior número de municípios em todo o país. Portanto, é o estado com mais cidades no país. Se houver uma significativa melhora na qualidade de vida nesses municípios, isso significará um aumento de salto, isso significará um acentuado salto qualitativo em Minas Gerais como um todo. Será esta abordagem a sua bandeira eleitoral? Será esta uma prioridade sua, se eleito governador, enxergar Minas da forma como é? Ô, Paulinho, meu presidente, né? Sou dono de bar. Vou mandar um de presente para você, aproveitando aqui para fazer o jabá do meu primeiro livro, viu, Gustavo? Esse é para você. Gabriel presente. Azevedo e Onofre Alves Batista Júnior, que, com muita alegria, é o único professor de livre docência em Direito aqui em Minas Gerais, é um craque. E o que a gente está escrevendo, Paulinho? Você sabe muito bem de que eu estou falando aqui. Eu estou falando de cidades, porque eu quero ser um governador das cidades. Eu explico. A gente vive aqui, cara. A gente vive nas cidades. Você sabe qual que é a diferença entre cidade e município? Explica. A palavra município é do latim e quer dizer aquele lugar onde vale a lei. Ou seja, é a divisão territorial onde há uma autonomia. E cidade vem de civitas, de cidadão, de gente. Às vezes, quando a gente olha o município, né, ele tem aquele limite, mas a cidade mesmo, né, a mancha urbana, são raros os municípios como Belo Horizonte que tem a mancha urbana ocupando praticamente toda a área municipal. E quando a gente fala dessas duas coisas,
e eu estou aqui defendendo, Paulinho, o federalismo, o que é isso? Os Estados Unidos da América, ali no final do século XVIII, inventaram a federação. O que é a federação? Você tem um poder central, os poderes estaduais e as áreas onde vivem as cidades. Ô, Gustavo, a decisão vem da localidade, do poder local. Então, nos Estados Unidos, no seu surgimento, as pessoas se reuniam para decidir onde vai o imposto para a escola, como é que remunera o médico, como é que cuida do policial. O poder estava local. E aí eles criam o poder central para tratar de exército, de moeda, de coisas que são referentes a todo mundo. Esse modelo federativo chega no Brasil 100 anos depois com a proclamação da nossa República. Mas esse modelo federativo, no caso brasileiro, é o contrário. Porque aqui no Brasil, estados e municípios são responsáveis por 2/3 do serviço e ficam com 1/3 da arrecadação. Eu não quero ser, Paulinho, o governador que vê filas de prefeitos entrando no palácio de pires na mão. Eu quero emancipação municipal, porque se as prefeituras não têm caixa, elas não conseguem investir nas suas cidades. E a vida urbana dos municípios, Paulo, precisa de uma coisa para ter caixa: economia girando. Cidade que não se sustenta e fica vivendo só de fundo de participação de município, não vai longe. Para isso, Paulo, nós precisamos de 3 coisas muito claras que eu vou repetir aqui. Os municípios mineiros precisam de integração de infraestrutura. Isso é papel de governador. No município, o cidadão, sobretudo em regiões que você já viu, no interior, o cara mora nesse município aqui, ó, ele vem para esse, para isso, para... Você tem um conjunto de redes municipais aqui em Minas que vão se relacionando. E o governador tem que garantir esse livre circular de pessoas e de mercadorias no estado. Isso não está acontecendo hoje. Segundo ponto é o processo educacional. O governador tem que caprichar e tem que caprichar muito para que as cidades se emancipem com educação. Onde há, Paulo, melhores índices de educação em Minas, você tem mais desenvolvimento urbano. Você tem menos esgoto, mais calçamento, mais arborização e tudo aquilo que você sabe que eu amo. E o terceiro ponto é segurança. As cidades hoje, Paulo, não podem ser, mas não podem ser mesmo, vítimas fáceis para o tráfico e para as facções criminosas. Para isso acontecer, não adianta apenas polícia organizada para combater com inteligência, que é o pato fundamental. Mas os governos, em conjunto com os prefeitos, precisam de um mutirão de urbanização. Onde é que o tráfico, onde é que o crime, onde é que a facção está se organizando, Gustavo? Onde ela encontra uma mancha urbana não organizada. Onde você tem vielas, becos, esgoto a céu aberto, gente que tem uma carência de Estado. E é ali que o Estado tem que chegar. Tem que chegar com regularização fundiária. E eu vou elogiar. Esse Estado avançou em regularização fundiária. Parece que sim. Não avançou, eu reconheço sempre o que aconteceu, mas não avançou no ritmo que precisava. Quando você dá a regularização fundiária desses lugares e urbaniza, abre rua, avenida, praça, você faz a polícia entrar. Porque a polícia ela não pode ir só na operação. Tem que ir na operação. Bandido tem que ter medo de polícia. Fuzil não pode ficar na mão de bandido. Isso tem que acontecer. Mas depois que a operação acontece, você precisa urbanizar e garantir os direitos civis ali dentro. Então, Paulo, eu repito para você essa tríade de ideias, que é infraestrutura ferroviária, educação emancipatória e segurança. Por quê? Porque eu não quero usurpar papel de prefeito. Prefeito tem que ter a garantia, com o seu orçamento próprio, para urbanizar, gerir o transporte público. Mas, numa região metropolitana como a de Belo Horizonte, olha o papel de governador. Como é que nós somos uma região metropolitana, Gustavo, que não tem bilhete único? Uma pessoa, para sair de Betim, para vir trabalhar num bar, Paulinho, aqui em Belo Horizonte, tem 3 cartões, linha sem integração. Não dá. Não. Então, assim, eu quero ser, Paulo, o governador das cidades. O governador que conversa com o prefeito, com o vereador, de igual para igual. E para isso, cara, eu levo muito a sério o federalismo. Então, eu vou dedicar um para você. Minhas ideias estão aqui nesse livro, de como é que as cidades brasileiras vão ser urbanizadas, saudáveis, sustentáveis e com muita autonomia. Tá respondido? Tá respondido e você está me dando a estrada para mim te fazer essa outra pergunta, que nem é feita por mim, mas tem tudo a ver com o que você acaba de falar dos municípios, da gestão ali de cada local e por aí vai. E aí o Luiz Gustavo Assunção, que é um sujeito muito bacana,
essas perguntas aí que chegaram pelo Instagram. O Luiz Gustavo é um empresário do setor imobiliário. Ele é dono das 6 pistas imóveis. Tá. O Luiz Gustavo tem um caso muito específico. É meu amigo há mais de 25, 30 anos aí. E há cerca de uns 15 anos, há 20 anos atrás, ele muito educado, um cara que respeita as regras. Então, dentro disso, ele estava lá na Mário Werneck, tipo ali perto onde tem o Super Nosso, Tá. e ele parou ali para poder conversar no celular, É. algo que ninguém nunca faz, via de regra. Ele parou ali e, na hora que ele para, vem 2 caras em cima dele, dá um tiro na cabeça dele e arranca os 2 olhos. Então ele perde a visão dos 2 olhos. Nossa. Nessa situação que eu estou te falando, uma situação absolutamente corriqueira. Nossa, mãe. Neste dia, eu sigo lá para o hospital, fico ali com ele um tempo, logo nesse momento. Mas eu estou falando isso tudo para explicar de onde vem essa pergunta, para fazer um agrado ao meu caro amigo Luiz Gustavo e para fazer a pergunta dele. A população tem cobrado ações concretas em relação ao aumento do número de moradores de rua. Uhum. Qual a sua proposta objetiva para enfrentar essa questão que envolve acolhimento, saúde mental, dependência química e também segurança? Perfeito. Ô, Luiz, em primeiro lugar, minha solidariedade ao que aconteceu contigo. Eu também fui vítima de um assalto muito pesado para levarem meu celular e um murro fortíssimo no meu rosto danificou, Gustavo, a órbita do olho. Foram fraturas aqui que fragmentaram profundamente meus ossos e meu nariz. Foram 4 cirurgias e a visão foi quase. Então, minha profunda solidariedade. Luiz, eu falei muito da relação com os prefeitos. A questão das pessoas em situação de rua, ela não é uma questão apenas em Belo Horizonte. Eu estava em Governador Valadares, você tem isso, em Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba. E você não trata essas pessoas como coisas. Todas elas têm uma história. Todas essas pessoas que estão na rua, elas ou têm um problema sério com drogas, ou um problema social grave, ou são pessoas, sim, com problemas com a justiça, e psicológicos. Problemas psicológicos, né? E o governo do estado, ele precisa respeitar o papel do prefeito nesta hora e apoiar o prefeito. Esse é o ponto, sabe assim? Teve algumas declarações do governador Zema nessa questão do Eu não morador quero nem repetir. de rua, né? Eu não quero nem repetir. De verdade. Vou te fazer uma promessa aqui, Gustavo, assim, sabe uma coisa que eu faria diferente na minha campanha de prefeito? Eu gastaria muito menos tempo criticando as pessoas. Porque é possível criticar sim, porque elas têm defeitos e erram, e você discorda das políticas dela. Chega. Que cada um critique. Eu quero logo passar para a parte propositiva. Chega. Sim. Eu acho que o cidadão está cansado dessa coisa de e o que você acha do seu oponente? Deixa as pessoas acharem. Entendeu? Deixa eu virar aqui e falar o que eu sinto. O que eu sinto é que o governo do estado precisa dialogar com os prefeitos em relação aos problemas pontuais. Então vamos pegar Belo Horizonte, a nossa cidade. Sabe que é a maior população de rua proporcionalmente no Brasil, né? Belo Horizonte? Sim. 15 mil pessoas nas ruas. Não tem abrigo. Falta abrigo para essas pessoas irem. A política que mais funciona, eu sempre vou falar assim, quem resolveu? Quem conseguiu fazer diferente nessa área? Finlândia e Japão. Uma política chamada de Housing First, ou moradia primeiro. Você não vai com essa coisa de, vamos empregar. Não. Você dá um pequeno cubículo para essa pessoa, em que ela vai ter uma cama, um banheiro, e ela volta a ter dignidade, sabe, Gustavo? Aí vai ter aqueles que falam assim, esse Estado está dando tudo. Cara, tem um pouco de solidariedade, se imagine nessa situação. Você perdeu todo o seu dinheiro, você não conseguiu se controlar em relação à bebida, ao vício, ao que seja, está na rua. Gustavo, com
poucos dias você já perdeu a humanidade. Você não consegue diferenciar o seu cheiro, a sua higiene, as pessoas passam por você, elas não veem outra pessoa. Então, na hora que ele adquire de volta um teto, um pequeno teto em que ele pode dormir e tomar banho em segurança, ele volta a ter um quê de humanidade. Daí, a história começa. Então, quem está resolvendo isso no mundo faz assim. Aí, na hora que você vai para as prefeituras aqui de Belo Horizonte, a pergunta é, cadê os imóveis para fazer isso? Cadê a mão para fazer isso? O governo do estado pode ajudar. De que maneira? Fornecendo imóveis ociosos que podem ser retrofitados e reaproveitados para que isso aconteça. Por exemplo, segundo exemplo, a Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal e a Assistência Social, podem se treinar para as abordagens nas ruas. Isso pode acontecer em conjunto, em parceria. Terceiro ponto, quando a gente está falando do sistema de saúde estadual, ele pode trabalhar em conjunto com o municipal para atender aquelas famílias que têm gente na rua com problemas e questões psicológicas. Por que eu volto a falar do federalismo? Porque o governador do estado ele não tem que usurpar o papel do prefeito, Gustavo. Ele não pode conversar só com os prefeitos que são os seus aliados políticos e partidários. Ele precisa sentar à mesa, sobretudo com o prefeito da capital. Governador estado e governador da capital têm que estar em sintonia independente do partido. Vou te dar um exemplo. Lagoa da Pampulha. Você acompanhou a questão dos barcos na Lagoa da Pampulha? Eles estão chegando aí ainda, né? Mas sabe o que mais me espantou nessa situação? A prefeitura dizer que queria colocar os seus barcos. O governo do estado queria colocar os seus barcos. Enquanto a Pampulha está suja. Não seria mais inteligente o governo do estado e a prefeitura sentarem e falar, vamos limpar a lagoa? Mas, pelo amor de Deus, então, Gabriel... só para fechar, essa é a questão para mim de pessoas em situação de rua. 15 mil pessoas na rua em Belo Horizonte é problema de governador. Não no sentido em que ele tem a sua função típica de cuidar do que está dentro do município, mas de ligar para o prefeito e falar assim, prefeito, que ajuda o senhor quer nessa área? O que eu posso fazer para lhe ajudar? É imóvel para criar abrigo? É polícia militar para fazer abordagem? É um sistema de saúde para receber? Tudo isso é integração federativa e que tem que acontecer a partir do momento em que você não dá tanta atenção para a mídia social e faz política. É isso. Gabriel, você falou um negócio aí que eu vou fazer questão de só voltar nesse ponto para que a gente esclareça ele no seu ponto de vista, obviamente. Em relação à Pampulha, a Pampulha, um dos meus primeiros empregos na vida foi na administração regional da Pampulha com uma mulher, era a prefeita da Pampulha na época, chamada Maria Cristina Rodrigues. Tá. Uma mulher fina, associada à questão de educação, e ela era a responsável pela administração da Pampulha naquele momento, que, se não me engano, o prefeito era o Célio de Castro. Tá. Desde lá, portanto, eu venho acompanhando de maneira absolutamente próxima no sentido de acompanhar a informação, não próxima na articulação, mas entendendo o que está se passando. E só da minha vida, não estou falando da vida do meu pai, da vida do seu pai, da vida de outros que já estão há mais tempo. Só da minha vida eu acompanho essa história da Pampulha sendo limpa, da Pampulha passando por uma revitalização, da Pampulha tirando o esgoto dela há mais de 30 anos. Sim. Eu. Com toda honestidade, como é que você, depois desses 30 anos que eu estou te falando, que nenhum deu conta, como é que você poderia ajudar nisso para resolver a questão da Pampulha, mas de alguma maneira real? Como é que você falaria que isso seria possível? Te ajudei, né? Primeira coisa que eu fiz, enquanto vereador, eu botei na Câmara uma CPI para mostrar que a empresa que estava contratada pela prefeitura para limpar aquilo tinha corrupção. Não, mas isso eu não estou falando dessa legislatura, estou falando dos 30 anos. Não, mas eu estou falando o seguinte, é porque na hora que eu fiz isso, surgiu um tantão de gente para falar, é brigão, causador de problema, olha lá, tarará, tarará. É a mesma pessoa que fica no sofá querendo que as coisas se resolvam sozinho. Do nada. Então, quando você aponta um dos problemas no legislativo e diz, olha, tem corrupção e a Polícia Federal
aparece 1 ano e meio depois, bate na portinha da prefeitura e leva o bandido embora, você já ajudou. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguém há de me questionar, mas foi vereador 8 anos e fiz no papel de vereador o que um vereador pode fazer. Fiscalizar. Porque é o poder legislativo. Se eu fosse prefeito, uma das coisas que eu faria era um mutirão de conexão de esgoto. Porque isso é um papel de Porque prefeito. parece que não é só Belo Horizonte, né? É um problema que você tem que fazer de maneira municipal, metropolitana, estadual e federal. Leia. Por que eu estou dizendo isso? O governo federal tem um papel patrimonial. Nós estamos falando do IPHAN, nós estamos falando de prédios tombados na orla. Isso. Cassino, Casa do Baile. Cara, História. patrimônio, ok? Isso é fundamental. Segundo, aporte de recurso. Porque a União tem muito recurso. Mas recurso nunca faltou para aquele lugar. Aqui, Eles botam a peneira lá, meu amigo, e levam o recurso todo. Bom, mas aí Eles eu falei botam a peneira e ó, rapta tudo. Papel de governo estadual. Não sobra nem um peixe. Copasa. Nem um peixinho. Copasa. A Copasa tem um papel importantíssimo de limpeza e saneamento na região. Por quê? Porque a Pampulha ela é uma represa. Ela vem de córregos que não surgem apenas em Belo Horizonte. Nós estamos falando, sobretudo, do município de Contagem. Então você tem que ter uma ação municipal de Contagem de Belo Horizonte, Gustavo, ligando as muitas residências que jogam esgoto in natura nos cursos d'água na rede esgoto. Tem que ter o papel da Copasa, do governo estadual, de tratar esse esgoto. Tem que ter o papel do governo federal de cuidar do patrimônio. E aí, meu caro, claro que a situação se resolve, porque vários outros lugares do mundo já fizeram. E te chama a atenção, Minas Gerais tem um problema sério de águas, de esgoto e de lixões. Isso não é uma questão só da Pampulha. Você vai, te citei, no Jequitinhonha, e é esgoto sendo jogado in natura, em córrego, em rio e ribeirão. Isso é um negócio seríssimo em Minas Gerais. A Roberta Abreu faz a seguinte pergunta. Em um cenário de crise hídrica, Olha, quais medidas específicas você implementaria imediatamente para garantir o abastecimento de água e preservação ambiental? E como você equilibraria essas medidas com as necessidades econômicas do Estado? deixa eu contar para ela, já temos esse cenário. É porque aqui em Belo Horizonte talvez a gente não percebe na região centro-sul. Mas é racionamento de água em bairro aí na parte periférica da cidade o tempo inteiro. É porque pobre as pessoas fazem. Se você vai no Jequitinhonha, cara, é um problema de água seríssimo, Gustavo. Água já é um problema já, não é que vai ser. E como é que você resolve isso ou passa a avançar? Primeiro, você trata a água bem. Você não faz o que está acontecendo em Minas Gerais, que é tratar curso d'água com esgoto. Você precisa, de maneira urgente, estação de tratamento em grande quantidade e de maneira inteligente. Não só grandes estações, mas estações estratégicas. Segundo ponto, Gustavo, você reutiliza a água. Singapura está dando um exemplo para o planeta. A partir do momento em que a água do esgoto é tratada e reutilizada no sistema. Aqui você trata a água do esgoto Joga e ela ela fora. vai. Está chovendo bastante agora. Esta água que está chovendo aí, meu querido, está indo toda para alagar a cidade, porque a gente não permeia o solo. Ela poderia estar sendo captada em vários prédios e sendo utilizada para descarga, e aí volta ao que eu já fiz como vereador, porque não adianta você ficar falando do que fará. Como vereador, eu criei um projeto de lei, o Crédito Verde, que remunera o edifício de Belo Horizonte, por exemplo, que capta água de chuva. Porque se você tem uma política urbanística de captação de água de chuva inteligente, você preserva e não desperdiça. Esse é um ponto. Segundo, se o esgoto, ao invés de ser jogado no rio in natura, é tratado e reutilizado, essa água está limpinha para você utilizar. Sim. E isso já existe. Está sendo feito mundo afora, não aqui na quantidade que deveria. Nós ainda temos problemas da revolução industrial nas nossas cidades mineiras, cara. Esgoto sendo jogado no rio, poluição atmosférica e doenças, cara, que são totalmente conectadas a isso. E aí você vai influenciar em outro lugar, Gustavo, que é o gasto com a saúde, né? Quantidade de gente que vai para o hospital por conta de água suja é enorme em Minas Gerais.
Então, para respondê-la, reutilizar, tratar e não desperdiçar. Fazer isso de um jeito inteligente, como vários lugares do mundo estão fazendo. Aliás, o meu doutorado em Direito Ambiental, meu orientador é o José Cláudio Junqueira. Eu não vou falar que é o maior especialista para não ser injusto. Os maiores especialistas em água, saneamento e resíduos. Já está me ajudando no plano de governo. Gabriel, vou seguir o mesmo caminho que a gente está fazendo aqui, conectando mais uma pergunta. Tá. Essa pergunta é feita pelo JP, que é um cantor de Montes Claros, um cantor muito bem reconhecido na região. Vale a pena você escutá-lo depois. Tá. E o JP, ele é de Montes Claros, mas mais ainda do que Montes Claros, ele é de Mirabela, de Patis, Tá. que são cidades de 5, 6, 7 mil habitantes. E ele faz a defesa dele. Gabriel, o norte de Minas se sente esquecido há muitos anos. Zema foi ausente na região e precisamos de investimentos, e principalmente da presença do governador. O que você pretende fazer de forma objetiva para garantir desenvolvimento e presença efetiva do Estado no norte? Eu estou fazendo essa pergunta para você, mas ele citou aqui o Zema, e eu faço questão de fazer esse adendo aqui. Querendo ou não, o governador Zema ele tem se movido no Estado. Não sei se ele tem feito ou deixado de fazer, mas que ele está andando e indo nos lugares, eu sei que tem. Pode não ser da maneira como as pessoas gostariam. Então a minha pergunta é, como é que você vai enxergar e atuar nesse Estado, entendendo a grandeza dele, respondendo aqui para o JP, como é que você vai estar presente nessas localidades o tempo inteiro? Qual que é a sua ideia? Regionalizar. Qual foi o seu primeiro emprego? A Administração Regional da Pampulha. Ah, tá. E tinha o que você falou lá? A prefeitinha. Uma prefeitinha. Não gosto de uma administradora regional. Uma prefeitinha, mas tinha um administrador da regional. Isso. Por que não tem isso em Minas, né, cara? Você já imaginou? Qualquer pessoa aqui que diga que vai viajar aos 853 municípios o tempo todo, só vai fazer isso. Claro que eu quero, enquanto governador, você está falando nos administradores regionais? Eu vou criar os governos regionais. É isso? E no norte a capital é Montes Claros. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o JP não pode esperar que ele tenha que vir ao Palácio da Liberdade ou ao Palácio Tiradentes para conversar com o governador para o problema ser resolvido. É preciso que tenha um governador regional em Montes Claros, em Governador Valadares. Tipo um superintendente do Estado. Não. É um governador regional. O que é um governador regional? Ué, então fala isso aí, ué. Não, tô te governador regional está na sua campanha? Vai estar. Vai? Porque isso é o que eu sempre fiz. Quando eu fui vereador, Belo Horizonte tem 487 bairros e agora 10 regionais. Eu criei a função de co-vereador. Como é que funcionava o co-vereador? Só no Barreiro, meu caro, 300 mil pessoas com muitos problemas. Pensa se todas essas pessoas precisassem da minha presença ou de uma mensagem no meu WhatsApp para que a coisa avançasse. Não é isso não. Isso é... Estamos falando de 2 milhões e 300 habitantes aqui em Belo Horizonte. Não tem jeito. Se você não regionaliza, você não governa. Não dá para ser o governo de uma pessoa só. Tem que ser o governo de um time. E tem que ter o governador regional do Triângulo, o governador regional do Norte, da Zona da Mata, do Sul de Minas. E quem vai ser essa pessoa? Uma pessoa de lá. Uma pessoa de lá que, semanalmente, tem a pauta dos governadores regionais. E, claro, na hora que eu chegar, porque eu vou, claro que eu vou, tem um governador regional. O governador regional é alguém que tem a conexão. Sabe por que eu sei fazer isso? Porque quando eu fui secretário de juventude, vou te contar o caso. Não, isso é uma inovação, querendo ou não. Não você tem nada colocar mais lupa nos lugares. Tem nada de inovação, estou copiando o que dá certo. Pois é, mas eu não sou assim genial. Eu sou um cara que tem isso? lê. Que estado brasileiro tem não governadores tem porque regionais? Não sabe o que é federalismo, cara. Não, pois é, mas então é algo inédito. É claro que é algo inédito. E por que é algo inédito? Porque eu parto do pressuposto que as pessoas estão na localidade e não no poder central. O interior não pode ficar dependendo de Belo Horizonte, cara. O interior tem vida própria. Montes Claros tem riqueza própria, gente própria, cultura própria. É lá que Minas surgiu. Deixa eu te contar. Na hora que você tem a regionalização de governo,
E aí, por que eu te digo que eu já vivi essa experiência? Estou eu lá, subsecretário de Estado de Juventude. Chega o prefeito do município para mim e fala: ô, subsecretário, eu queria saber o que tem na minha cidade de juventude. Eu adoro dizer não sei. É libertador, é sincero. Prefeito, eu não sei. Mas o senhor me dá um tempinho? Eu disparei ofício, papel, para todos os secretários do governo. Prezado secretário de Saúde, secretário de Educação, secretário do Meio Ambiente, o que há de política de juventude para o município tal? Deu 3 semanas, chegaram os ofícios, né, Gustavo? Sabe o que eu descobri? Programa replicado, orçamento que gastava 2 vezes para a mesma coisa, iniciativas que não se dialogavam. Eu falei, uai, o que eu montei? Eu montei um comitê central de juventude no governo, que era presidido até pelo vice-governador, um querido Alberto Pinto Coelho, em que todas as áreas, Gustavo, tinham que conversar e se regionalizar. E qualquer prefeito e vereador de Minas entravam no site do Observatório de Juventude, clicavam no município dele e todas as ações apareciam. E eu criei um indicador para medir qual região de juventude avançava mais. A partir dessas 10 regiões de planejamento, você tinha localidades que faziam a coisa andar. Então, o que é um governador regional? É alguém com sede numa cidade polo, obviamente, em que esses municípios vão poder ir lá para resolver os seus problemas. Vocês não precisam vir a Belo Horizonte, cara. Você já pegou um carro do Jequitinhonha e veio para cá? Cara? Hoje, para vir para Belo Horizonte, eu na BR, na 381, cara, parou tudo. Sorte que eu peguei ali por dentro de Santa Luzia, que eu conheço os caminhos, vrap, saí lá, pum. Se não, 3 horas. Isso não é vida de prefeito e de vereador. O governo tem que estar próximo das pessoas e não distante. Então, JP, em Montes Claros, e eu não estou falando de construir estrutura, viu? Não vai ter sede de governo lá, não. A gente vai achar um lugar que já existe, que os governos têm. Quase um coworking. É um co-governo estadual. Mas vai ser o cara que fala pelo governador, que é o governador regional do Norte. E é nele que o prefeito vai. Ah, mas eu quero falar com o governador. Pode vir, fica à vontade. Mas na hora que chegar o governador regional, como é que está a situação aí? Cara, funciona em cidade. Belo Horizonte sem regional não funciona, não. E o estado de Minas não teve regionalização. Sabe por quê, Gustavo? Porque não gostam de política. E porque não gostam de políticos. Eu gosto de política e gosto de políticos. Gabriel, as últimas 2 perguntas aqui, uma de boa... Até porque eu não vou deixar de Montes Claros, porque eu adoro carne de sol. De boa intensidade. E uma outra que é interessante para você falar por onde começa. Pergunta do Luiz Felipe Caldas. Ele faz a seguinte pergunta: qual o plano do governo para reduzir os impactos ambientais causados pelas empresas de mineração? E dentro deste contexto, qual a opinião do candidato sobre a exploração da Serra do Curral? Olha, enquanto eu for governador de Minas, ninguém tira o que é de Belo Horizonte e de Minas Gerais enquanto cartão postal em nenhum centímetro. Ponto. Segundo, no meu governo vai ser criado, Gustavo, o Parque Metropolitano da Serra do Curral. Ideia que eu próprio passei para o governador, passei para os prefeitos das cidades de Sabará, de Nova Lima e de Belo Horizonte, e que podem representar uma espécie de bitipoca de Serra do Cipó nas margens de Belo Horizonte. Você já foi lá? Não. Você já foi na mina de Águas Claras? Não. Eu tenho um vídeo, vou te mostrar. Nós temos aqui, na beirada da capital, o que pode ser o 2º maior parque urbano do Brasil, perdendo para São Paulo e ficando à frente do Rio de Janeiro. Você sabe que ali onde há o Corcovado, aquele parque foi todo destruído no Império para plantio de café. E Dom Pedro II recupera a área e hoje é o 2º... Corcovado no Rio de Janeiro. Isso, é. É um poço de conhecimento. Não. Meu Deus do céu. Aquilo ali era tudo plantação de café, cara. Tava tudo destruído. O Pedro II falou, vamos plantar a Mata Atlântica de novo. Aquilo não é original. Não é original. Então, nós temos aqui nas Águas Claras, atrás da Serra do Curral, um potencial de parque urbano enorme. E eu, sendo governador de Minas, esse parque urbano vai ser o 2º maior do Brasil, um dos maiores do mundo.
Aquela água que está ali nas águas claras é limpa. Você tem ali a potencialidade de mergulho, de uso de equipamento. Tive lá, mostrei isso. Vários lugares do planeta já fizeram. Então, Serra do Curral está preservada comigo. Quem eu acho que fala muito disso e faz um trabalho empenhado é aquele Gustavo Ziller, né? Gustavo Ziller, local aí. Ele tem um papel muito importante aqui desse na cidade. Local aí. Sim. E não só ele, como várias pessoas criaram uma campanha digna de tirar o pé da serra dos nossos tempos, né? Porque lá atrás, você deve ter ouvido falar já do Olhe Bem as Montanhas. Já ouviu falar dessa campanha? Olhe Bem as Montanhas para proteger. Aliás, a Serra do Curral é símbolo de Belo Horizonte. Ela tem uma falha ali por conta de mineração. Ela já foi prejudicada. Se você ver as fotos antigas da capital, tem. Então, primeiro ponto, Serra do Curral, imexível e transformada no Parque Metropolitano da Serra do Curral. Ô, Gustavo, ali tem fauna e flora numa quantidade que você não consegue imaginar. Eu vou te levar lá um dia e você vai fazer um programa mostrando para as pessoas o que muitos belo-horizontinos nunca conheceram. E vai ser um dos maiores pontos turísticos do Brasil, te garanto. Segundo, em relação à mineração, a mineração é fundamental para Minas Gerais e para o Brasil. Para o mundo, né? Para o planeta Terra. Já tem muita gente olhando para o mundo, deixa eu olhar para Minas. Deixa eu olhar para Minas. Mas eu insisto, desde que... Não, porque as pessoas acham que há mundo sem mineração. Não, mineração é importante. Ponto. Mineração é importante, ponto, vírgula. Desde que respeitadas as questões ambientais. Meu doutorado é em Direito Ambiental. Eu sou cercado de professores e de colegas doutorandos que entendem de mineração numa quantidade que você não consegue imaginar. Estou mergulhado nisso. Então, o que eu separo? Eu separo a legislação do processo. O que é isso? Criadas as regras, você tem que dar segurança jurídica para o empreendedor. E uma vez que está criada a regra, você não pode ter um processo burocrático, complexo e que gera corrupção. Entendeu o meu ponto? Uma vez que você está com as regras muito bem definidas, papum. O que aconteceu nesse governo que eu discordo? O sistema de meio ambiente, o servidor público foi desvalorizado. E o que se criou foi um passe livre que terminou numa operação. Esse é o ponto. Então você tem que inverter a lógica. O processo ele tem que ser ágil e a legislação tem que ser firme. Quando eu falo de processo ágil, eu não estou falando de processo simplificado do ponto de vista de deixar tudo acontecer. Estou falando de algo moderno, com uma legislação robusta, mas que não crie, sabe, Gustavo, aquele conjunto de gavetinhas, de andares que vão gerar o processo de corrupção. Nós estamos falando de muito dinheiro e de muito interesse. Sim. Ponto. Tá claro. Gabriel Azevedo, primeiro agradecer a sua receptividade aqui na sua casa, nos recebendo o canal Viver Brasil, recebendo cada um de vocês, mostrando onde você mora e falando o que você pensa em relação a essa pré-candidatura. E aí eu vou finalizar fazendo a pergunta da Flávia Melani. Caso seja eleito, qual será a prioridade número 1 do seu plano de governo e como o eleitor poderá medir objetivamente o cumprimento dessa meta? Prioridade número 1 é encerrar séculos de ciclos de exploração de Minas Gerais que não traduzem para o nosso povo desenvolvimento social e econômico com prosperidade. E isso se resume numa palavra: educação de qualidade. E está aqui a palavra de um professor, filho de mãe professora do Estado, fruto da educação pública do Instituto de Educação de Minas Gerais, que só está aqui se candidatando numa pré-candidatura ao governo do Estado, que foi ensinado por professoras públicas de qualidade de Minas Gerais. Meu primeiro compromisso é garantir, nessa terra de liberdade, que o minério e as nossas riquezas sejam traduzidos em escolas de qualidade, com infraestrutura, professor bem remunerado e aluno que aprende de verdade para uma vida e para um futuro que vai garantir para Minas e para o povo mineiro dias bem melhores. Parabéns. Obrigado. Obrigado a você. Valeu, querido. Valeu e boa sorte. Valeu, vamos junto. Obrigado.